mais feliz. É hora de despertar. Autoconhecimento pra sua vida transformar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Eu Mais Feliz. Para você que está chegando agora por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Yane Ribeiro. Estou sempre aqui fazendo as perguntas e debatendo os mais diversos temas para te ajudar a encontrar o seu Eu Mais Feliz. Sempre com ela, que já tá dando aquelas risadinhas básicas de toda terça-feira, que é psicanalista e a fundadora da Clínica Mais Feliz, doutora Grace Ribeiro. Muito boa noite. É que eu fiquei, pela primeira vez, né? Você sempre diz assim, mãe, tu sempre tá me analisando. E não estava. Só que tu começou assim, tão empolgado e foi tão... Sabe porque sabe o que aconteceu? Eu fui perdendo o fôlego e achei que eu não consegui terminar de falar. Eu percebi, por que deu que tá murchando no meio do caminho? Também, meu Deus. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente, né? Tirando aí dúvidas, conversando, falando. Tenho gostado muito da repercussão que deu aí do nosso podcast de questionamentos, né? E o pessoal pediu para depois a gente estar repetindo. Então, a gente vai tirar pelo menos um dos programas por mês para estar respondendo perguntas. Então, se você quer a sua pergunta respondida, pode mandar lá no nosso Instagram, no nosso direct. Pode mandar no WhatsApp. Gente, eu amo quando vocês mandam no WhatsApp, né? Dão um retorno ali com as respostas. É muito legal. Tá bom? Então, fica aí, aberto para que todos possam fazer as perguntas. Sobre um tema que eu, pessoalmente, gosto. Vamos falar sobre rotina, vamos colocar assim? Né? Vamos dizer assim. Porque alta performance, esse termo é um termo muito usado hoje em dia. Ele é bem usado, porém, ele é mal usado, né? Quando se fala de alta performance, tornou-se um título bem bacana, bem, né, imponente, porém, ele é muito mal interpretado e usado. E eu vejo que talvez tenha sido colocado como coisa obrigatória. Você tem que estar sempre em alta performance. Todos precisam o tempo todo estar gerando resultado. Estar em um alto rendimento constantemente, né? E aí agora, então, a gente vai decorrer sobre esse assunto para que você possa entender de fato o que é a alta produtividade, devemos estar em constante alta produtividade, o que é a alta produtividade para cada um de nós, né? Exatamente. Vamos começar com isso para a gente poder contextualizar. O que é? A gente ouve tanto, mas tanto esse termo. Mas afinal, o que ele representa? Ele vai além de fazer ou produzir o tempo todo? Ou é exatamente isso? A alta performance, ela não é sobre execução, ela é sobre entrega, né? E às vezes é isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, vou trazer para a gestão emocional no meio corporativo, né? Estamos realizando a gestão emocional de uma empresa, aonde eu tenho feito alguns questionários, trazendo ali algumas ferramentas, né, para fazer uma mensuração de resultados. E aí algumas pessoas têm a ilusão de, no seu ambiente de trabalho, estar fazendo o seu melhor. A alta performance não é sobre você fazer o seu melhor, né? É sobre você fazer uma entrega além do esperado, é você ter um resultado, um mega resultado. E aí, dentro disso, as pessoas acreditam, muitas das vezes, que estão fazendo o seu melhor, elas estão tendo a sua alta performance. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Tanto que, dentro da alta performance, aí vem a questão de uma avaliação, idade, tempo, qualidade, né? Se for falar de saúde, alimentação, suplementação. Então, para que você tenha uma alta performance, você precisa fazer uma investigação e você precisa ter uma preparação aonde você entrega o todo, né? Aí a gente não fala de perfeição, mas a gente fala de uma entrega em alta demanda. Muito bom. Hoje em dia parece que todo mundo quer estar sempre em alta performance. Então, por que você acredita que tantas pessoas sentem que precisam estar o tempo todo fazendo algo, o tempo todo dando resultado? Existe uma cobrança interna, né? Existe uma dívida. Porque assim, todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Então, vamos supor assim, Grace, mas estar em alta performance
quer revelar, então, que eu estou sempre em falta? Está em falta de alguma coisa, porque a busca por essa perfeição, né, é insaciável. Não deixa de ter uma conotação de insuficiência. Então, nem sempre você se sente suficiente. Eu estou malhando, eu estou treinando e o corpo nunca está perfeito, né? Eu estou fazendo regime, eu estou cuidando da minha alimentação, mas eu nunca estou chegando no ponto que eu gostaria de estar. Eu faço procedimentos estéticos, eu faço limpeza de pele, eu faço drenagem, eu faço botox, eu faço implante, eu faço isso, eu faço aquilo. Tanto que passa-se sempre da linha, né? Entra sempre para o fantasioso. Então, a alta performance, ela precisa ser delimitada. Então, para uma função que eu vou executar, eu preciso determinar o que seria a alta performance dentro daquilo dali. Para quê? Para que quando eu alcance aquele objetivo, eu entenda que alcancei a alta performance, porque senão você nunca vai ter a mensuração do que é a alta performance, você vai estar sempre em busca da perfeição. E aí a busca da perfeição também não é alta performance. Daí vem aquele sentimento de insatisfação, de não estar completo, né? E hoje em dia tem muita comparação em tudo que se faz, né? Então, demais. Só piora mais a situação. Então, existe mesmo um motivo psicológico, digamos assim, por trás dessa dificuldade em simplesmente parar, dar um pause, assim, um momento para si? O fato de você não poder parar, olha o que a frase está dizendo. Não posso parar. Por que não posso parar? Parar significa alguma coisa. Descansar significa alguma coisa. Representa alguma coisa, né? Por muito tempo eu tive essa sensação de não poder parar. E era incrível, porque assim, independente de quem chegasse, podia ser um funcionário, podia ser minha mãe, podia ser meu pai, poderia ser meu marido, minha filha. Se alguém chegasse e eu estivesse sentada no sofá, a minha primeira reação era levantar e fingir que estava fazendo alguma coisa. Que loucura. Por quê? Na minha cabeça, de alguma forma, eu não poderia parar, não poderia descansar. Tanto que ainda é um comportamento do qual eu modelo e venho trabalhando, por exemplo, o fato de ir dormir depois de todo mundo. Por quê? Porque até então a minha mente também entendia que eu só poderia descansar depois que todos estão descansando. Então, nem isso não significa alta performance, né? Significa que há um mecanismo dentro de você que te põe em estado de alerta e que faz com que você sinta que você não pode parar, porque parar significa algo. Significa, quem sabe, ser rejeitado, significa, quem sabe, não ser bem visto, significa que você vai ser corrigido, significa... Então, pode ter N significados a palavra parar. Outros pode ser a palavra descansar, porque descansar tem um outro significado, né? Porque você parar, você simplesmente não significa que você descansa. Você pode parar e estar em estado de alerta. Ou você pode parar e descansar, né? O descanso, ele tem outro significado. Então, ele tem um significado de regeneração, de restituição, ele tem um significado de recuperação do corpo. E aí entra aquilo assim, talvez eu não mereça, né, o benefício, talvez eu não mereça ter toda essa reestruturação de novo. Eu vou me desgastando até o último porque eu não posso descansar. Não é interessante, pensa, a pessoa não se permite descansar. E acaba que para ter essa alta performance, acaba que para não ter esses momentos de parar, as pessoas criam uma rotina. Às vezes aquelas rotinas extremas que a gente vê que, meu Deus, você acabou de acordar, a pessoa no Instagram já fez 1001 coisas, já tá madrugando, já fez isso, já fez aquilo, levou criança, trouxe criança, treinou, fez comida, limpou a casa, que é uma loucura. Isso não é alta performance. Exato. Mas como essa rotina maluca que às vezes a gente cria, achando que a gente vai se tornar a pessoa mais incrível do mundo, pode acabar se tornando uma forma de fuga. Não se torna, é uma fuga, né? Porque vamos falar assim, a alta performance requer o quê? Requer disciplina, requer educação,
requer treino, requer toda uma estrutura para fazer com que o que é excelente, o que é bom, se torne algo ainda melhor, né? Não significa necessariamente que você vai ter excesso de ocupação. Não significa que você vai estar com o seu tempo todo comprometido. Significa que você vai ter qualidade em toda a preparação para aquilo que você entrega. Entende? Então, assim, o excesso, ele revela distração. Ele revela ocupação para não haver pensamento ou não se escutar. Então, eu gero uma rotina frenética, eu gero várias distrações, vários compromissos, várias responsabilidades, porque quando eu paro, o barulho interno é muito maior do que o externo. E parar para me ouvir é angustiante. Então, eu não paro. Por isso, eu não paro. Por isso, eu não descanso. Porque vai requerer ouvir o meu corpo, vai requerer ouvir a minha mente, as minhas emoções. Então, muitas vezes, realmente pode ser uma forma de evitar identificar essas emoções ou lidar com elas. Por isso que é muito mais fácil a gente cuidar da vida do outro, lidar com os problemas do outro. A gente sempre sabe o que fazer quando é referente à vida do outro. Agora, quando é referente à sua vida, é um dilema, é um conflito, é difícil, né? Porque requer de você posicionamento, requer de você comportamento, requer de você responsabilidade com o que você escolhe, autonomia, identidade, e tudo isso dá trabalho. E por que o cansaço emocional aparece mesmo quando as pessoas ainda têm energia física? Gente, isso eu sei dizer com muita facilidade, com muita propriedade. O corpo, ele cansa na medida em que você usa a energia dele. Então, né, se você corre, se você faz exercício, se você movimenta o corpo, naturalmente, o corpo ele acaba ficando cansado, né? Agora, se você usa a mente e não usa o corpo, você vai ter disposição no corpo e você não vai ter disposição na mente. Especialmente se existir aí um certo conflito emocional, é incrível como o conflito emocional, aí ele desliga o corpo. Eu tenho alguns pacientes que, dentro de clínica, diante de um conflito emocional, eles dormem, né? E é um sono profundo de pelo menos 5, 10 minutos até que a pessoa consiga se recuperar e voltar. E aí, dentro disso, a gente para pensar assim, olha o nível de aceleração daquela mente que faz com que o resto do corpo não dê conta da demanda que a mente está tendo. Então, aquela mente ela está extremamente ativa, enquanto o corpo não. Aí, o que acontece? Poxa, eu vou para a academia e eu vou treinar. Eu lembro a época que eu treinava e era algo muito bom, porque eu não parava para pensar. Então, geralmente, eu corria pra caramba, treinava bastante ali, e quando saía dali, poxa, esvaziou a mente, esvaziou. E porque, de fato, você pensa na contagem do treino, ou você foca no exercício, que desliga todo o resto. Então, gerar esse cansaço mental, aonde que o cansaço mental ele alcança o seu ápice ali, né? Como é que gera-se esse cansaço mental? O nível de preocupação, tensão, conflitos que você precisa lidar nem sempre com os seus, mas com o dos outros, o excesso de trabalho, a mente acelerada, né? Os esquecimentos. Então, tem muita coisa assim que pode gerar essa mente cansada, a falta de sono, né? Hoje, para quem me conhece mais, pode estar percebendo uma fala mais lenta, porque realmente eu praticamente não dormi direito essa noite, passei um momento no hospital com a minha avó e a gente está aqui gravando. Então, a minha mente está cansada e eu preciso parar para pensar no que eu estou falando, porque depois da Covid-19 ali ainda deu um déficit cognitivo e eu trabalho muito isso. Então, eu tenho muita facilidade em gerar esse cansaço mental e eu preciso estar constantemente gerando um equilíbrio, né, entre o cognitivo, o mental ali, para poder estar fazendo
tudo que a gente faz, né? E existe algum tipo de limite? Por exemplo, todo mundo tem um limite para chegar no cansaço emocional, um limite das suas emoções ali. Tem como a gente saber qual seria esse limite? Ou ele gente, o corpo é uma máquina. O corpo é uma máquina. Você precisa conhecer o seu próprio corpo e você precisa conhecer o seu próprio limite, né? Quer entender, por exemplo, vamos analisar aqueles que a gente pode analisar, que são os nossos da nossa casa, né? Quando é que você entende que eu estou com cansaço mental? Quando é que você entende quando eu estou com o corpo cansado? Nossa, quando você tá estressado demais. Ou, tipo, eu vejo que você tá meio que quase parando, assim, que você tá só existindo naquele momento. Ou que eu vou falar com você e você tá tipo, tá. Daí eu sei que não, que já deu. Então você percebe irritabilidade. Sim. Você percebe a necessidade de ficar sozinha e quieta, né? O que mais que você percebe? Ai, não sei. É que mau sei lá, humor. eu olho, eu sei identificar. Mau humor. Eu vejo que você chega e você já sai jogando tudo, assim. Tipo, você tá com uma mochila, joga no sofá a mochila, joga o tênis ali mesmo. E você só pega e chega e larga. Chega ou você e larga. vai pro banho. E aí tem isso, e tem uma coisa muito legal, porque assim, ó, você saber reconhecer naqueles que estão à sua volta esse momento do cansaço e o que ele precisa para se recuperar, né, é extremamente essencial. Assim, meu Deus, o nosso convívio familiar tem muita tranquilidade e paz porque a gente aprendeu a respeitar esses momentos de ápice. E às vezes um comentáriozinho besta numa situação dessa, tanto que eu falo para a Iane assim, não é a hora. E aí, se ela insiste em perguntar alguma coisa, dá ruim. Dá ruim porque assim, eu já não consigo pensar, já não consigo comer, já não... Me deixa respirar, me dá 15, 20 minutos, me dá 30 minutos, ou me dê o resto da noite de tranquilidade para que eu possa recuperar as minhas energias. Então, a gente precisa conhecer os nossos limites. Porque, assim, se você ferir os teus limites, né, você está sendo desleal consigo mesmo e as consequências disso, tanto para você quanto para quem está à tua volta, é desastrosa. Porque numa dessa que você tem os rompantes de raiva... Nessas, assim, você perde as estribeiras e você fala o que não deveria falar, você se comporta do jeito que não deveria se comportar, você agride pessoas emocionalmente, fisicamente, que não deveria agredir, porque a pessoa que você mais ama, geralmente, é a pessoa que você mais fere nessa hora, porque é a pessoa que você tem mais segurança e você sabe que ela vai te perdoar, que ela não vai te deixar, e você simplesmente descarrega em cima dela por causa da familiaridade e o entendimento de que cara, essa pessoa é tudo que eu tenho, é minha segurança, é tudo, e ela não vai me deixar. E ela acaba sofrendo e não deveria ser ela a pessoa sofrer, né? Interessante, que eu adotei bastante, eu vi que tipo, lá em casa a gente tem isso. Que quando a gente vê que o tá muito, muito cansado, que já deu o limite, ele começa a ficar estressado e a gente olha e fala, ei, não sei o que aconteceu no seu dia, mas a culpa não é minha. Pra gente dar pra pessoa, tipo, olha aqui, calma aí, você pode estar estressado, pode ter acontecido 1001 coisa no trabalho, mas a culpa não é nossa. Então você vai fazer as coisas que te ajudam, que te acalmam, você fica na sua, depois você volta e convive com todo mundo. A Iane tem um remédio maravilhoso, assim, quando ela vê a gente estressado. Ela liga pros amigos assim, vamos sair? Gente, às vezes minha mãe acorda num sábado, virada de eu só ligo e falo, gente, pelo amor de Deus, alguém me tira de casa. Por favor, que eu preciso sair daqui. Mas é muito engraçado, porque a gente sabe identificar tão bem. Porque se eu acordo meio estressada, não dá tão ruim. Se meu pai acorda meio estressado, não dá tão ruim. Agora, se minha mãe acorda estressada, até o cachorro sai pra passear. Entendeu? Daí é muito fácil você ver, porque todo mundo vai sumir de casa. Eu vou dar um jeito de sair, meu pai vai arranjar alguma coisa pra fazer, porque ela precisa do tempo dela, entendeu? Ai, que horror. Tá vendo, gente? Nem todo e nem todo momento tudo é perfeito. Exato. Tem que saber lidar com as situações. A gente é humano, né? Exato. A gente é humano. E nós precisamos identificar essa nossa humanidade, da qual, às vezes, a gente esquece. A gente tem a síndrome do Salvador, a gente tem a síndrome, né, de Jesus Cristo, quer salvar todo mundo, quer fazer tudo por todo mundo, quer ouvir todo mundo. E, na verdade, às vezes você não se ouve, às vezes você não fala consigo mesmo, você não respeita a si, você faz tudo para os outros, menos para você. Então, a uma hora a conta chega, né? Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, ou seja, a conta da vida, ou seja, a conta do dia, vai chegar e o teu corpo vai falar sobre isso.
Exatamente, se torna muito mais válido você aprender a lidar com o que o seu corpo está demonstrando naquele momento, ensinar as pessoas que estão ao seu redor a lidar com aquela situação, do que você ter que pagar um preço muito alto no futuro. Porque, gente, se você vai reprimindo essas emoções, vai jogando, continua no mesmo ritmo e não para, você vai explodir em algum momento, e isso vai custar muito caro. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa, esse cansaço físico, então ele não está ligado ao cansaço emocional ou mental, porque tem muitas vezes que a gente está extremamente cansado fisicamente. Porque, por exemplo, no final de semana eu tive muitas programações, eu voltei assim com o meu corpo muito cansado, mas minha mente estava assim, em paz, tranquila, relaxada, feliz. Geralmente, quanto mais o corpo está cansado, menos a mente está cansada. E outras vezes eu já estava assim, exausta emocionalmente e psicologicamente, mas meu corpo estava intacto. Porque o nosso corpo, ele foi feito para o trabalho. Ele foi feito para o exercício, ele foi feito... A função do corpo é trabalho, né? Então, assim, a mente não é feita só para o trabalho. Então, hoje, com a questão da tecnologia, nós cansamos muito mais a mente, que não é feito só para esse trabalho. Ela é feita para vivência, ela é feita para experiência, ela é feita, né, para gerar as conexões, emoções. Não é só trabalho. E hoje, 90% do nosso tempo nós usamos a mente para o trabalho. Nós usamos ela para o computador, para a tela. Nós usamos, né, a tecnologia fez com que a mente trabalhasse muito mais e o corpo muito menos. Então, tu não consegue dormir, porque a mente está extremamente acelerada, mas o corpo não está cansado para te fazer dormir. Então, o corpo, ele precisa estar em movimento, porque é a função dele. A função do corpo é trabalhar, é andar, é pegar peso, né, fazer os movimentos necessários do dia a dia. Ele foi feito para o trabalho. Muito bom. E existe algum sinal de que talvez aquela rotina que em algum momento foi saudável está se transformando em algo autodestrutivo para aquela pessoa? Ah, sim. Nossa, gente, foi tão sincero esse sim. É porque, de fato, a gente começa a identificar na rotina, porque a gente é cheio de boas intenções, né? E aqui vem um ponto bem legal, que eu estava conversando ontem com uns amigos. Gente, nem tudo que é bom para você. Porque, assim, é bom, é certo, é legal eu ir para Paris? Cara, maravilhoso, sensacional, tá tudo certo, não tem nada, não tem problema em viajar, não tem isso. Mas, diante daquilo que eu quero, estou construindo, desejo, ir para Paris me aproxima ou me afasta? Vai desviar o meu propósito, vai gastar a minha energia, vai, né, fazer com que eu demore mais a alcançar o meu objetivo. E talvez, se eu for ali para Camboriú, né, eu vá encontrar todos os recursos, tudo que eu preciso para ir acelerar o meu processo. Então, assim, não é sobre ser bom ou ser ruim, ou se é certo ou se é errado. A questão é para a tua vida, né? Receber uma proposta de aumento. Eu vou... Tem uma questão legal. Assim, teve uma das minhas colaboradoras ali que ela recebeu uma proposta para ser líder de um setor e para dobrar o salário dela. É uma proposta ruim? Não, cara, é uma oportunidade fantástica, maravilhosa. Ela disse, Grace, pode ser fantástico, maravilhoso, mas não para esse momento, para a minha vida. No momento em que eu estou, se eu pegar essa vaga, eu vou ferrar com a minha vida profissional. Por quê? Porque eu estou com a minha mãe no hospital, ela está com os dias contados, provavelmente ela vai falecer, eu vou ter que passar pelo luto, e se eu estiver num papel de liderança, governando pessoas, eu não vou estar com o meu emocional estabilizado, e eu vou estragar a oportunidade que bateu na minha porta. Esse não é o momento. Então, entender que nem tudo que é bom nesse momento pode ser eficaz e bom para você. Cara, é um poder incrível você poder ter isso. Nós recebemos algumas propostas recentemente. A gente está parando para analisar, para ver o quê? A proposta pode ser excelente, pode ser maravilhosa,
mas pode ser uma grande distração para todos os objetivos que nós traçamos para nós como família, para nós como, né, para mim como terapeuta, como clínica, para você como jovem, entende? Então assim, ó, nem tudo que é bom para mim. Coca-Cola é maravilhosa, é deliciosa, mas não é bom para o diabético, né? Então, doce é a coisa mais boa do mundo, mas não é bom para... Ela tá me olhando com um olhar fulminante, gente, aqui. Eu não sei do que ela tá falando, entendeu? Não faço a mínima ideia. Mas a gente comentou também que muitas pessoas, elas não se sentem merecedoras daquele descanso, daquela pausa. É como se esse descanso precisasse ser merecido. Sim. Isso vem de alguma culpa? E como que... Se sim, como que a gente pode lidar com isso? Vem com a não validação dos pais, né? Porque Sério? assim... Sim. Porque assim, você faz tudo que você faz esperando que quem te aprove. Sei lá. Você quando Você criança... está... você quando criança, quando tu fazia as coisas e você corria pra quem? Dizendo, olha que lindo, olha, ô mãe, olha aqui o que eu fiz, ô pai, olha aqui o que eu fiz. Geralmente é os pais. Geralmente é os pais. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente está buscando uma validação, está buscando uma aprovação, né? E não, quando nós não encontramos isso, tem as suas dificuldades. Porém, tudo isso, ele precisa ser trabalhado mediante ao seu amadurecimento. Conforme você vai crescendo e vai amadurecendo, você vai se tornando independente dos pais, né? E nesse processo também precisa se encerrar essa questão da validação. É o que Freud chama de castração, né? Porque dentro da castração, do complexo de Édipo, toda aquela questão técnica que a gente fala, né, da construção da psique, ela vem justamente para criar a tua identidade, a tua autonomia. Então, chega um momento em que você precisa passar a fazer escolhas por quem você é e pela vida que você quer ter, e não pelos familiares. Mas daí eu estou desrespeitando meu pai e minha mãe? Não. Você foi gerado por eles, mas você não tem dívida com eles. Você não precisa fazer o que eles querem que você faça. Você vai continuar amando, respeitando, honrando, e tá tudo bem, né? Assim como tá tudo bem você construir a tua vida, escolher a tua profissão. Se Deus quer, Deus não cobra de você, né? E não te diz o que você deve ou não deve fazer nesse sentido. Você acha mesmo que os teus pais têm o direito de roubar essa liberdade de você? Óbvio que nós, como pais, chega um momento em que tu diz assim, nossa, será que vai dar certo? Porque aí a nossa preocupação como pais não é sobre quem vocês vão se tornar exatamente, mas é saber se fizemos um bom trabalho. Você vai ser cobrado lá na frente. Porque o teu sucesso está revelando o quê? Se eu fiz um bom trabalho, se você deu errado, a culpa é minha. Então, no julgamento das pessoas, a preocupação do pai e da mãe é extremamente egoísta. Até mesmo na situação de que, tipo, eles não tenham sido bons pais, mas a pessoa decidindo ser diferente deu certo. Eles não podem ficar com esse mérito, ou podem? Se eles podem ou não podem, não sei, mas que eles ficam, eles ficam. Errado isso, gente. Muito errado isso. Só que aí entra a questão da honra, porque a honra não é sobre você obedecer cegamente os pais, mas é sobre você fazer a sua vida dar certo, e aonde você estiver, as pessoas vão te perguntar, você é filho de quem? Você é filho de fulano? Nossa, que legal, ó, o filho de fulano fez isso, filho de ciclano conquistou aquilo. É a boa entrega da escolha que você fez na sua vida. Você gerou uma identidade, você teve sucesso, você se fortaleceu, você se construiu um cidadão que as pessoas se orgulham. Entende? Não tem necessariamente a ver com o que eu faço ou deixo de fazer como papel de pai ou mãe. Isso é egoísmo. Isso é o orgulho pessoal. Óbvio que eu procuro fazer o melhor para você, não só porque eu te amo e você é minha filha e tudo mais, mas porque eu também sei da responsabilidade que eu tenho como mãe. Mas é óbvio que o meu ego é massageado quando todo mundo olha e diz, nossa, a tua filha é linda, nossa, como a sua filha faz isso, e faz aquilo outro. Meu Deus, como ela consegue fazer tudo isso. Eu fico pensando, meu Deus, eu arrasei, né, cara? Dei conta. Eles sempre gostaram do dia de buscar boletim na escola por
causa disso. Sempre. Ouviam de todos os pais, os professores ficavam tipo assim, meu Deus, eu me matando de estudar. Mas tá bom, não tem problema. Fazer o quê, né? Eu tenho que ter alguma recompensa. Tá vendo? Claro, Olha a fala. E aí é que a gente presta atenção, né? Aonde vem a cobrança intrínseca. Porque nesse momento, aonde nós somos elogiados como pais, o que você entende? Eu fiz bem o meu papel. Eu cumpri com o meu dever. Só que não é só para conosco, não é para conosco que ela tem que ter esse comprometimento, mas é para com ela, né? É o futuro, né, gente? É o futuro dela, é para ela, é o estudo dela. A gente começou a conversar lá em casa por causa dos testes vocacionais e tal, e alguns amigos vêm perguntando sobre isso e falando. E aí a gente começou a entrar na conversa das profissões, o que gostaria de fazer, não gostaria de fazer. Aí a gente já passeou, por medicina, por administração, por isso, por aquilo, por aquilo. E ela disse, não, gente, calma, né? Eu ainda não sei, estou pensando, vou fazer, mas já estou me movimentando. Agora eu poderia chegar e dizer, não, porque você vai ser isso, você vai fazer aquilo. E quem sabe acabar com o futuro dela, com o propósito, com aquilo que Deus tem para a vida dela, diante de um querer e uma imposição minha, daquilo que eu acho que ela deve fazer. Se eu acho, ou se eu tenho a compreensão de um dom natural e tudo mais, cara, eu vou ficar quieta e vou deixar a natureza fazer, né? Fazer com que ela encontre as suas próprias respostas, né? A gente até pode rir, brincar um pouquinho agora, porque ela vive dizendo que ela jamais vai ser terapeuta, que ela já... Só que quando eu vejo ela numa roda, falando com todo mundo, ouvindo todo mundo, eu digo, meu Deus, mas tá a terapeuta ali, né? Então, faz parte. Só que se eu faço agora ela ir para a clínica, se eu faço ela viver essas... Ela não está pronta para isso, não quer viver esse momento. E se lá na frente realmente será uma terapeuta ou não, vai ser uma escolha dela. Ela pode ser uma conselheira, ela pode trabalhar em sociedade, ela pode ser uma pastora, ela pode ser o que ela quiser. Desde que, né, faça aí o glorificar a Deus, o viva para Deus, a construção espiritual, o espírito esteja vivificado. Então não é sobre o que faço, mas é para o que faço, como faço e por que faço. Muito bom. E em meio a tudo isso, a palavra disciplina ela também aparece muito hoje em dia. E existe uma diferença entre você ser disciplinado e você ser excessivamente exigente consigo mesmo? Não sei se entendi a tua pergunta, repete. Se há uma diferença entre você ter disciplina e você ser muito exigente consigo mesmo? A autocobrança? Exato. Bom, a disciplina em si, né? Vamos por assim, o teu amigo Lucas, que é goleiro, né? Ele passa por um processo disciplinar de educação, de treino, mas ele é dimensionado, né? Então ele tem regras, ele é ensinado a fazer muito bem o serviço dele, que por um acaso, Lucas, parabéns! Lucas, ficamos extremamente orgulhosos aí de você pela sua conquista. Melhor goleiro do campeonato, da seleção brasileira, ganhou em terceiro com o Brasil. Nossa, incrível, incrível. Cara, Lucas, parabéns, que Deus continue te abençoando cada dia mais e mais nessa sua jornada, né? Então, assim, se for parar para conversar com o Lucas, ele vai dar toda a rotina dele, de alimentação, de sono, de treino. Isso é disciplina, é você ser regrado em tudo que você faz. Agora, a autocobrança entra, por exemplo, se o Lucas começasse a dizer assim, eu não tô bom, eu não sou bom, né? E eu preciso fazer mais. E ele vai até onde ele chega a se lesionar, ele chega a fazer coisas para se ferir, ultrapassar os seus limites para corresponder à expectativa de alguém. Aí isso seria a autocobrança nesse sentido, né? Usando esse mesmo exemplo, eu acho muito interessante que dentro dessa rotina, ele tem momentos em que ele não abre mão de estar com os amigos, de sair, de passear, de ir pra célula, de... isso é saúde emocional, é. Isso deveria existir na nossa rotina normal, assim, rotina de trabalho, rotina de casa com os amigos. Gente, você precisa, é aquilo que eu falei assim, você precisa se conhecer e se respeitar, né? Entender o processo dos teus limites. Por que o Lucas faz isso? Porque ele entendeu que ele precisa dos momentos com os amigos, ele precisa se
se reenergizar, ele precisa descansar, ele tem que ter essa fluidez na vida. E todo mundo precisa ter, né? Ser 100% regrado, vai chegar um momento que tu vai surtar, a casa vai cair. Nós não somos uma máquina robô, né? Nós somos uma máquina de vivência, de experiência, de acúmulos, de resultados. Então, a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. A alta performance é o equilíbrio disso, do espírito, da alma e do corpo. É você ter uma plenitude dentro de tudo aquilo que você faz. Até porque eu acho que quando você perde o ponto do equilíbrio, vai chegar um momento em que seu corpo ele vai explodir de alguma forma, ou emocionalmente ou fisicamente. E daí não vai se tornar alta performance, porque teve um tempo muito curto. E depois você não vai conseguir fazer aquilo em seguida, você não vai conseguir manter aquela rotina. Eu lembro porque alguns anos atrás eu tinha uma rotina assim, nossa, todos os dias eu tinha algum esporte pra fazer, tinha algum instrumento pra tocar, tinha alguma coisa pra fazer. E acabou que eu me lesionei e hoje não pode fazer nada disso. Porque senão se tornaria mais doloroso, acabaria se machucando cada vez mais. Então, chega um ponto em que a gente realmente precisa parar e pensar. Porque senão a gente vai perder esse time e vai acabar não se tornando nem produtivo e nem criando essa rotina que deveria ter. Exatamente. E aí, entender esses momentos é extremamente importante. Porque você vai dar a pausa estratégica. Né? A gente fala do o ócio criativo, né? O momento do ócio criativo. Para mim, acontece muito à noite, quando a casa já está silenciosa, né? Quando o nosso pessoal ali já está dormindo, que é aquele momento do ócio, que daí eu realmente posso descansar. Lembra do que eu falei? Que depois que todos estavam dormindo, eu posso descansar? Aí, nesse momento do eu posso descansar, é que vem... caem-se as barreiras, né, emocionais, desliga-se os mecanismos de defesa e aí o seu corpo começa a agir e reagir diante daquilo que é necessário, né? Exatamente. E por que temos tanto essa necessidade de acabar provando o nosso valor através do que fazemos? Do nosso dia a dia, da nossa rotina ali? Provar o valor é mais uma vez aquela... Eu vou trazer 2 parâmetros do porquê provar o valor, né? Você busca provar o valor, muitas das vezes, para ocupar um espaço, marcar uma posição, né? Você quer mostrar que você consegue, que você pode, que faz toda essa movimentação para ser visto, para ser lembrado, para se ver grande, para que os outros lembrem de você, para que os outros veem você, né? E tem aquela outra parte que vem pela comiseração, aonde você faz porque você quer ser inserido, você quer pertencer, é por necessidade, mas a necessidade da dor, né? Ela vem através da dor, ela não vem através dessa conquista, do anseio, da expectativa. São 2 parâmetros aí que são estabelecidos. Muito bom. E hoje, em meio a toda essa correria, toda essa rotina, a gente vê o quanto as redes sociais influenciam a nossa vida. E, realmente, as redes, elas intensificam esse sentimento de insuficiência, esse sentimento de precisar estar o tempo todo ocupado. Especialmente se você faz comparação, né? Se você está o tempo todo olhando as redes sociais dos outros e se comparando, você vai ter muita insatisfação. Até porque, assim, você está olhando para uma fantasia, a pessoa está selecionando frações da sua identidade, frações da sua vida, né? Para apresentar algo que nem sempre é real e verdadeiro. Gente, às vezes eu me assusto muito com as pessoas quando elas aparecem em clínica, porque a foto do WhatsApp não tem nada a ver com o ser que entra dentro da clínica. E eu fico pensando, meu Deus, mas é essa pessoa? Nossa, né? Então, por quê? Já tem um anseio de construções de filtros, de maquiagem e de pose, de postura, para pegar o lado mais fino, pegar o lado mais, né, que mostra a sua melhor versão e tudo mais. Só que qual é a verdade?
Eu acho que dentro disso tudo que nós estamos falando hoje, Anne, a principal busca, né, e é algo que eu sempre procuro trazer aqui para todos os que nos acompanham, é qual é a verdade. Porque só não tem problema nenhum você, por exemplo, como um atleta, buscar a tua alta performance, você como empreendedor, né, na área profissional e tudo, mas o que está por trás? Qual é a motivação? Porque nem sempre o problema não está em você ter a alta performance, está em por que você quer ter a alta performance. Qual é o preço que vai ser pago para que você tenha essa alta performance? Né? Do que você está abrindo mão? Será que aquilo que você está abrindo mão não é exatamente a coisa, o objeto ou o sonho que você gostaria de construir? Você está sacrificando por acreditar que não merece viver a paz, a tranquilidade, né? Uma vida mais leve, uma vida mais plena e abundante, sem tanto sacrifício, porque tudo para você tem que ter um preço, tudo para você tem que custar, tem que ser o teu esforço, tem que ser o teu suor, você, tem que ser sempre o você, o eu, né? Lutando e fazendo para que eu possa ter o orgulho alimentar e dizer assim, ó, eu fiz, eu consegui, né? Será que precisa disso tudo? Mas assim, se a pessoa conseguiu então identificar que a origem disso não é tão boa, que está se tornando destrutivo, e ela tenta mudar. Só que é muito difícil a gente conseguir mudar um hábito. Por que você acha que é tão difícil assim essas mudanças, quando a gente sabe que eles nos fazem mal? Olha, um hábito ele é fácil de mudar quando você entende o porquê da mudança. Você quer ver? Se eu fico repetindo para mim mesma, essa semana a gente trabalhou isso em clínica, a pessoa diz, eu estou indo para academia. A partir do momento que ela se arruma para ir para academia, a mente dela já disse, cheque feito, né? E talvez ela passa pelo desejo e pela vontade dela. Quero ir para academia ou não quero ir para academia? Por isso, muita gente não vai, porque passa pela vontade do querer ir ou não. Agora, se eu passo a construir uma fala, né, constante de que o quê? Eu sou uma pessoa que pratica exercícios. Eu sou uma pessoa que pratica exercício. Então, independente do exercício, ela pratica exercício todos os dias. Então, faz parte da minha identidade, faz parte da minha construção o fazer exercício. Agora, se eu falo, eu estou fazendo regime, né? Eu quero emagrecer 10 quilos. A hora que ela emagreceu 10 quilos, ela começa a engordar. Porque o objetivo de manter aquela alimentação e tudo mais era perder os 10 quilos. Agora, não. Se eu construo uma fala constante de que eu tenho uma alimentação natural, eu tenho uma alimentação regrada, eu cuido da minha saúde física, eu sou uma pessoa que sou atenta àquilo que eu como e àquilo que eu quero como resultado para o meu corpo. Olha a diferença da construção da fala. Entende? Então, quando você faz uma construção de fala e você alimenta sua mente com uma estrutura contínua de identidade, fica fácil você mudar. Agora, se você tiver que a todo momento ficar escolhendo, vou comer o chocolate, não vou comer o chocolate, vou comer o pudim, não vou comer o pudim, conforme o que está na mesa, você vai escolher o que você vai comer, óbvio que você não vai conseguir manter a dieta, é óbvio que você vai acordar no dia frio e você vai dizer assim, não vou fazer exercício, está frio, né? Por quê? Porque é uma coisa que passa pela minha escolha a todo momento. Agora, se eu decido que todos os dias eu vou praticar exercício e eu vivo praticando exercício porque eu entendo a construção do meu corpo, eu mudo a minha fala para que aquilo seja algo pertencente, não tem peso, não tem dificuldade, não tem julgamento, não tem condenação, não tem nada. Você faz porque faz parte do teu ser fazer. Porque quando a gente começa a fazer essas declarações, a gente não está mudando só a nossa rotina, né? A gente vai mudando a nossa mente. Exatamente. Eu acho que se torna muito mais fácil você realizar. Se torna muito mais fácil você ir, fazer, acontecer, quando você está... Quando sua mente está pensando diferente, né? Você quer ver? A gente faz o trabalho de gestão emocional em alguns hotéis, né? E uma coisa que eu venho percebendo, por exemplo, num setor específico das camareiras, a maioria delas, elas não se veem como camareiras, elas se veem como faxineiras do hotel.
E aí há uma grande diferença em posicionamento, em comportamento e postura. Porque se você se vê só como uma faxineira, você está lá fazendo uma faxina e você desvaloriza até mesmo o teu serviço, né? Você não reconhece o potencial que há em você e não há um crescimento profissional. Agora, se a pessoa entende que ela é uma camareira, ela é uma profissional do ramo hoteleiro, olha a diferença da construção da fala. Ela vai ter postura, ela vai ter comportamento, ela vai ter comprometimento e ela vai se ver como um objeto de luxo. Porque qualquer um pode ter uma estadia no hotel? Nem todo mundo pode. E se a pessoa está ali, por mais simples que seja o hotel, significa que aquilo já é um objeto de luxo para aquela pessoa que está ali. Então, se você se ver dessa forma, você já viu produtos que são, né, gourmets, que são produtos de luxo. A embalagem é diferente, a linguagem é diferente, a venda é diferente, tudo é diferente. Então, a forma como a gente se vê e nós construímos a nossa identidade mostra, de fato, como estamos nos revelando e sendo. Agora, se eu construo essa fala sempre restritiva, dando limites, né? E limites estabelecidos, fortalecidos, do qual eu não consigo fazer uma conversão do que quero ser e me tornar, fica bem complicado. E o que pode acontecer quando essa pessoa que estava tão acelerada, ela desacelerar, ela der um tempo? Pode ter alguma consequência? O que vai acontecer nesse momento? Gente, é difícil acostumar com a paz, é difícil acostumar com a tranquilidade, é difícil acostumar com a vida boa, né? As pessoas podem até dizer assim, mas é tudo que eu queria, a vida boa. Tu estás doida, Grace. Tudo que eu quero é poder sentar no sofá e ficar. Você quer, por um dia, 2. Quem sabe por uma semana. Bateu 15 dias. Se você é uma pessoa hiperativa, se você nunca se permitiu parar, se você não se permitiu desfrutar, né, de momentos da sua vida, tu não consegue ficar 15 dias em casa. Tu já não vê a hora de terminar as férias, né? Nossa, não vejo a hora de terminar as férias, está na hora de voltar a trabalhar, né? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Hoje eu estava no hospital com a minha avó e chegou um rapaz e ele disse assim, nossa, já estou aqui umas 4 horas. Aí chegou a faxineira do hospital ali, né? E ele disse assim, moça, posso te ajudar a levantar os móveis? Ela disse, melhor ajuda quem não atrapalha. Ele disse, nossa, entendi o recado, mas eu só queria ajudar, porque eu não aguento mais ficar aqui parado. Ela disse, pois é, só que esse é um problema seu, não meu. Você está atrapalhando o meu serviço se você vir aqui. Então, você vai achar alguma coisa do que você tem para fazer e deixa eu fazer o meu trabalho. Né? Mas é a realidade, gente. Agora pensa, ele não conseguiu parar por 4 horas. Aí, eu vou trazer uma questão espiritual agora, né? As pessoas falam tanto que querem ir para o céu, ir para o céu. Será que você está preparado para ir para o céu, sabendo que lá é um lugar tranquilo, um lugar de paz, onde não vai haver problemas para você resolver, onde não haverá dores, não haverá ranger de dentes, não haverá prantos, não haverá angústia, né? E aí, se você não consegue viver essa paz, essa abundância, essa tranquilidade aqui na Terra, não vai conseguir viver no céu, né? Você já pensou nisso? Será que você não está precisando gerar um céu na Terra aqui para que você comece a se adaptar com o que é celestial? Porque senão, meu amigo, vai ter muita gente pedindo para ir para o inferno mesmo, né? Pelo acelerar, pelo querer, pelo desejar, pelo ver, por não se permitir. Se Deus, que é Deus, descansou, por que você acha que você não pode descansar? Realmente, porque acho que chega um momento em que esse descansar, esse ficar em paz, ele se torna meio barulhento, porque você começa a ouvir o que os seus pensamentos falam, você começa a ter que parar para prestar atenção nessas emoções. É esse o problema. É isso, é muito barulhento. E você vai ter que chegar um momento que você vai ter que falar, não, tá bom, eu vou ter que lidar com isso. Eu tenho que resolver as minhas questões, exatamente. É sobre a minha vida. E eu acho que é isso que todo mundo tenta ficar evitando. É o que o povo fala de procrastinação, e para nós na psicanálise a gente fala de o recalque, né? Você joga para debaixo do tapete, e é quando, né, vai chegar lá nos seus 60, 70 anos a conta da vida. Porque não tem como você sair dessa vida sem ajustar as suas contas. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai bater a sua porta e dizer, vamos conversar?
seja na saúde, seja na espiritualidade, seja no emocional, não importa, no profissional, em todos os momentos vai chegar uma hora que a vida vai bater na sua porta e vai dizer, vamos acertar nossas contas? Então, esse tédio ele não é algo totalmente ruim, esse momento de descanso não é algo totalmente ruim, ele pode ter uma função super Definitivamente importante. ele não é ruim, ele é o necessário para que você possa ter uma vida livre, porque é nesse momento em que você vai pensar, você vai analisar, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que prestar um culto racional, e se você entende que você é um templo, que você tem uma vida espiritual, né? E que então o teu dia a dia é um culto, você percebe que o que a Bíblia te orienta? A pensar. Pensa, medita dia e noite, reflita, né? Preste um culto racional. Não é, eu estou bebendo essa água porque está aqui. A minha ansiedade me faz comer, a minha ansiedade me faz tomar água. Espera aí, você está prestando um culto emocional. É a ansiedade que está te comandando. Agora, a minha razão pode dizer, ok, eu lanço a minha ansiedade sobre aquele que fez todas as coisas, né? Lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade e eu vou tomar a água que é necessário para eu tomar. Entende? Então, assim, o culto racional, ele não é fantasioso, ele não é tão bonito, ele não é de tanto oba-oba, né? Como as pessoas esperam e desejam que o espiritual seja, que seja aquele sobrenatural, imponente, potente, que vai fazer com que você seja arrebatado de si mesmo, que você vai perder a tua consciência, que você vai para outro nível. Não, gente. Não, isso é fantasia. Isso é a tua fantasia, é o teu desejo de fuga da realidade que gera uma vida espiritual nesse sentido. Não é o que a palavra de Deus diz, não é o que Deus tem para nós e não é para isso que Ele nos criou. Tanto que Ele nos criou filhos, se você for olhar para Adão e Eva no jardim, filhos que trabalham, né? Não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada, mas tinha trabalho. Adão dava nome para os bichos. Eva guardava o jardim, passeava pelo jardim. Então, assim, nós vamos ter o trabalho, nós vamos ter a vivência, mas a gente vai ter que ter tudo isso em paz e tranquilidade, em abundância. Então, podemos concluir que uma rotina saudável e extremamente eficaz inclui esses momentos de pausa, esses momentos de descanso, de tédio. Por isso que Deus vinha no cair da tarde, para conversar com Adão e Eva. Por quê? Porque era o momento em que eles descansavam, se relacionavam, conversavam. Muito bom, estamos nos encaminhando para o final. E, Grace, deixa essa última mensagem, esse último recado aí para o pessoal. Eu vou repetir a frase que eu falei no programa com o Sandro, que nós gravamos essa semana. O grito, né, hoje interno é: pare, respire. Pare, respire. Tenha consciência do seu presente momento. Você está onde você está nesse momento e você está presente. Porque você pode estar sentado no sofá com a sua família e não estar presente. Você pode estar sentado à mesa, jantando com a sua família e não estar presente. A sua mente está vagando em outro lugar, seus pensamentos estão em outro lugar, o seu olhar está em outro lugar. E não é sobre isso, é sobre ser e estar presente. Pare para estar e ser presente. Respire. Sinta o teu corpo, a tua alma e o teu espírito presente aonde você está. Isso é maravilhoso. Isso é estado de consciência. Até porque quando não fazemos isso, as consequências podem ser muito diversas e muito grandes. Porque pensa, você não vai ter um bom relacionamento na sua família, talvez você não consiga nem fazer seu trabalho direito, porque você não está presente naquele momento, você não vai conseguir treinar direito, não vai conseguir estudar direito. Isso vai influenciar diversas áreas da nossa vida, não é? Com certeza. Muito bom. Então que a gente possa realmente começar a parar, tirar esse momento de descanso, porque ele é muito eficaz para a nossa rotina e vai tornar tudo mais saudável, mais produtivo. Até porque a gente cansado emocionalmente ou fisicamente não vai prestar para mais nada. Eu sei porque, meu Deus, esse final de semana foi extremamente corrido e eu fiquei cansada fisicamente. Eu passei a semana inteira imprestável, basicamente. Sim, né? Assim, o momento de oração, né?
E a gente não está falando aqui de religiosidade, gente. A gente está falando de desenvolvimento espiritual. Você tirar o seu tempo de oração, você tirar o seu momento de reflexão, né? Meditação. Gente, a meditação é algo extraordinário, né? E não leve para o lado místico. Não. É um momento... Né? Porque eu era uma pessoa extremamente preconceituosa com meditação. Porque minha mãe colocava quando eu era pequena pra mim dormir. Ou coisa ruim, cara. Porque eu queria conversar, eu queria fazer alguma coisa, e minha mãe colocava aquele negócio e eu apagava. Quase que instantaneamente. Mas hoje eu aprendi a lidar. E realmente é muito bom. É muito bom você parar e pensar nas coisas. Você parar e simplesmente não pensar em nada. Só deixar sua mente vagar um pouquinho ali na meditação. É desacelerar, é botar o pé no freio. É você respeitar o teu limite e entender que o teu dia termina. Né? O teu dia não é castrado, ele não é morto, que você chegou lá e diz, morri, né? Não, ele tem que acabar, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser experienciado. Então, fazer tudo isso é respeitar a si mesmo. Respeitar o momento do seu sono. Essa meditação é algo extraordinário quando você consegue observar as cores à sua volta, olhar as plantas que tem ali, o cantar dos pássaros. Eu tenho tido um hábito dentro de clínica, porque é muito desgastante, às vezes, assim, entre uma sessão e outra, né? Eu faço aquele fechar dos olhos e começo a buscar os sons à minha volta. Gente, os passarinhos cantam tanto. É tão lindo ouvir o cantar dos pássaros, né? Aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez isso? Eu podia pensar agora, gente, eu nem lembro de como que é isso. E olha que lá em casa, olha a quantidade de pássaros que tem lá em casa. Mas o barulho é deles roubando a ração do cachorro, né? Não deles cantando. Gente, os pássaros roubam a ração do cachorro lá em casa. Mas realmente, então, que a gente possa entender que dar o nosso melhor, ser produtivo, exige esses momentos de pausa. Existe esse momento de você voltar, se reconectar, dar atenção às suas emoções, dar atenção aos seus pensamentos e não passar aquela correria toda e ignorar tudo que você está sentindo. Porque uma hora a vida vai cobrar isso. Um trator, né, passando por cima da vida. Você está aqui para vivenciar a vida, experienciar ela. Então, se permita sentir, se permita... se estou sentindo a dor, deixa eu sentir a dor. Se eu tiver que chorar, deixa eu chorar. Se eu tenho que gritar, deixa eu gritar. Eu sou uma pessoa que eu amo gritar, né? Ela ama. E do nada... Eu amo gritar, assim. Ninguém entende. Gente, tem um túnel aqui vindo no Morro do Boi, aqui no balneário, né? Meu Deus, quantas vezes eu passo naquele túnel, assim, a minha vontade de passar lá e gritar... Eu grito várias vezes quando passo lá. Além de me reportar uma memória infantil, que eu aprendi a gritar dentro daquele túnel, né, como uma experiência adolescente, divertida, né? É libertador. E eu já peguei alguns amigos em situações de estresse, né? Eu digo, vamos dar uma volta? E eu levo lá para o pessoal gritar dentro do túnel. Muito bom. Então, ouça seu corpo, ouça sua mente, suas emoções. E se precisar, encontre escapes como esse. Grita, soca o travesseiro, faz alguma coisa que faça você relaxar e descansar. Se precisa de ajuda, se precisa de qualquer conselho, de qualquer informação, já sabe onde nos procurar. Chama no @eumaisfeliz-terapia ou no Grace Ribeiro Oficial. E toda terça estamos aqui. Isso mesmo. Exatamente. Até terça-feira que vem. Um beijo. Tchau, gente. Eu mais feliz. É hora de despertar. Autoconhecimento pra sua vida transformar.